Hoje nós vamos falar sobre a lua minguante que vai ocorrer no grau 20 de Capricórnio, no dia 10 de abril de 2026, a 1h51 da madrugada. Essa é uma alunação de peso, cada aspecto presente nesse céu amplifica o outro, criando um momento de cobrança individual e coletiva e também de uma reorganização profunda, tanto interior quanto estrutural. Mas vamos falar sobre isso em camadas. A espinha dorsal dessa lua minguante em Capricórnio vai ser uma quadratura T formada pelo Sol a 20 graus de Áries, a Lua a 20 graus de Capricórnio e Júpiter a 16 graus de Câncer. A gente vai ter a Lua quadrando o Sol, né? A Lua minguante e a Lua crescente são uma quadratura entre Sol e Lua. Então, a gente vai ter a Lua em Capricórnio quadrando o Sol em Áries. A gente também vai ter a Lua em Capricórnio se opondo a Júpiter em Câncer. E a gente vai ter o Sol em Áries fazendo uma quadratura para Júpiter em Câncer. Bom, o Sol em Áries representa o impulso de afirmação, a vontade de existir, de se lançar no mundo sem hesitação. É o arquétipo do pioneiro, daquela pessoa que não olha para trás. A Lua em Capricórnio responde a esse impulso com aquilo que eu vou chamar de a lei da realidade. Estruturas, hierarquias, cobranças, o peso da responsabilidade e dos resultados concretos. Júpiter em Câncer, exaltado, expande o campo das necessidades emocionais, do pertencimento, do cuidado, da memória ancestral, e ele está em oposição direta a essa lua, ampliando emocionalmente tudo aquilo que a lua em Capricórnio está tentando controlar e tentando endurecer. No coletivo, essa tensão se manifesta como choque entre o desejo de avanço individual ou nacional, que é Sol em Áries, e as demandas do mundo emocional e das comunidades mais vulneráveis, Júpiter em Câncer, e a exigência de responsabilidade real com relação aos resultados, que é a Lua em Capricórnio. Então, espere decisões políticas e econômicas que enfrentem resistência popular intensa e também momentos em que os números da realidade confrontam narrativas de expansão otimista. Na vida individual, essa lua minguante em Capricórnio pergunta: o que você está disposto a deixar morrer para que algo mais maduro e real possa nascer? A fase minguante é uma fase de colheita, de avaliação e, acima de tudo, de desprendimento. Com Capricórnio, esse desprendimento costuma doer. Envolve deixar ir ambições, posições, padrões de poder e controle ou padrões de relacionamento que foram construídos sobre fundações muito rígidas. No momento dessa lua minguante, nós vamos ter 5 corpos celestes concentrados no signo de Áries, e isso cria um campo de grande intensidade. Áries não é signo de nuance, é impulso, é velocidade, é coragem, mas também é impulsividade, é inflamação e é conflito. Com esse stellium, o planeta inteiro experimenta uma sobrecarga do princípio marciano. Nesse momento, Marte vai estar a 0 graus de Áries. Marte aqui está domiciliado, ele está no ponto mais primitivo e potente de toda a roda zodiacal. O grau zero do zodíaco, o ponto de início absoluto.
E aqui a gente está falando de uma energia bruta, instintiva e sem filtro. Coletivamente, isso pode se traduzir no aumento de tensão geopolítica, conflitos que eclodem de forma inesperada, ou uma energia de ruptura que não aceita mais adiamentos. Individualmente, existe uma convocação para agir com coragem autêntica, mas o risco é agir com agressividade cega, podendo haver aumento dos conflitos, da violência e de tensões no nosso dia a dia. Então, pense duas vezes antes de agir. Netuno, no grau 2 de Áries, é uma conjunção ainda recente com o início desse signo e representa algo historicamente raro, porque Netuno retorna a Áries após aproximadamente 165 anos. Isso dissolve as fronteiras do ego individual e, ao mesmo tempo, inspira ideais coletivos novos, mas também confunde a identidade, a fé cega em líderes carismáticos, movimentos que parecem redentores, mas carecem de substância, e um misto de misticismo com ação impulsiva são efeitos típicos desse momento. Em termos individuais, a espiritualidade pode despertar com força, mas existe aqui uma confusão de identidade, porque Netuno ele implementa uma névoa onde ele toca. Então vem aquela pergunta: quem eu sou realmente? E isso também vai se intensificar, essa confusão na própria identidade. Saturno vai estar no grau sexto de Áries, Saturno em Áries está em queda. E aqui ele é uma figura, é a figura mais complexa desse estélio. Saturno é o planeta da ordem, da estrutura e da lei. Ele está no signo da impulsividade e da ação sem planejamento, ou seja, ele está no seu pior ambiente. Saturno se exalta em Libra. Libra fala do equilíbrio, da justiça, da mediação, mas em Áries ele perde a capacidade de fazer leis duradouras, construir consensos e impor limites com sabedoria. Coletivamente, isso sugere que as grandes estruturas institucionais, governos, leis, ordens estabelecidas vão estar funcionando com dificuldade, sendo contornadas e desafiadas por forças de ruptura e impulsividade. Liderança autoritária que age sem pensar ou a ausência de autoridade legítima onde ela seria necessária são manifestações possíveis. Individualmente, é um período em que a autodisciplina pode colapsar sob pressão, ou em que a autoridade interna precisa ser completamente repensada. Áries é o signo dos inícios, é o signo do agora, mas Saturno é o planeta do tempo, daquilo que precisa se estruturar. Na prática, existe um desejo imenso de agir, fazer, acontecer, mas esse desejo vai ter que se adaptar à necessidade de um tempo para sua maturação e consolidação. O Sol vai estar no grau 20 de Áries, como eu falei antes, e o Sol em Áries já opera como um vetor de início, de afirmação, de decisão. No grau 20, essa função tende a se manifestar com mais clareza de intenção, menos dispersão do que nos primeiros graus. Aqui temos uma impulsividade com uma justificativa racional, consciente e uma menor tolerância à hesitação e à mediação excessiva. Nesse stellium, o Sol ilumina e energiza tudo. O Sol em Áries está em dignidade, colocando foco nos assuntos arianos. No coletivo existe uma qualidade de urgência civilizacional no ar,
como se o mundo estivesse prestes a dobrar uma esquina que não pudesse mais voltar. Quiron vai estar no grau 26 de Áries e ele encerra esse stellium com uma ferida arquetípica, a ferida da identidade, da autonomia, do direito de existir, da capacidade de agir e de ser visível no mundo. Quiron em Áries, e ele teve nesse signo por anos, continua expondo a raiz mais profunda das dores coletivas e individuais, a sensação de que não somos suficientes para existir, de que merecemos ocupar espaço ou de que o nosso impulso vital foi bloqueado ainda na infância. A ferida que está na identidade. Esse Quirón em Áries, sobretudo ele indo para os últimos graus, fala muito sobre essa escalada da violência no mundo e também sobre a escalada da violência contra o feminino. Quirón está se aplicando a uma quadratura com Plutão no grau 5 de Aquário. Esse é um dos aspectos mais tensos da década. Quirón representa a ferida e a possibilidade de se tornar um curador a partir dela. Plutão representa a morte, o renascimento e o poder sistêmico. Em quadratura, eles reforçam uma crise que transforma. As feridas coletivas da identidade, Quirón em Áries, entram em conflito brutal com as estruturas de poder que controlam a informação, a tecnologia e os sistemas coletivos, Plutão em Aquário. Isso se manifesta coletivamente como um embate entre a humanidade ferida e os sistemas que a controlam, inteligência artificial sem regulação ética, vigilância em massa, desumanização tecnológica. Individualmente convoca um enfrentamento profundo com padrões de poder pessoal feridos. Então vem as perguntas: onde você cedeu o seu poder por medo e onde o trauma te impediu de agir? Júpiter em Câncer vai estar se aplicando para uma quadratura com Quirón em Áries. Esse é um aspecto de crescimento através da dor. Júpiter exaltado em Câncer expande a capacidade de cuidar, de nutrir e de sentir pertencimento. Mas em quadratura com Quirón, esse cuidado encontra uma ferida aberta. O que se expande não é apenas a compaixão, mas também a exposição da vulnerabilidade. Coletivamente, crises migratórias, questões de cuidado com populações vulneráveis e a contradição entre o crescimento econômico e o bem-estar humano vão ficar em destaque. Individualmente, é um convite para curar a relação com o próprio lar interior, com as emoções, com a origem, com as feridas da identidade deixadas pelo ambiente primitivo. Júpiter está se aplicando para uma quadratura com Saturno em Áries. E esse é um dos aspectos clássicos de tensão entre expansão e contração, entre o possível e o real. Júpiter quer crescer e Saturno quer frear. Em Câncer e Áries, esse conflito tem um sabor de desejo de proteger e nutrir, Câncer, versus o impulso de agir sem medir consequências, Áries. Nos próximos meses, esse aspecto pode trazer limitações significativas a projetos de expansão, tanto pessoais quanto econômicos, exigindo que planos ambiciosos sejam revisados pela dureza da realidade. Mas no meio de todo esse caos e de toda essa dureza, a gente ainda tem algumas janelas de fluxo. Mercúrio a 23 graus de peixes, em exílio, vai estar em trígono com Júpiter em Câncer.
Mercúrio em Peixes pensa por imagens, intuições e poesia, não por uma lógica linear. Em trígono com Júpiter exaltado em Câncer, esse pensamento intuitivo e empático encontra um terreno fértil para expandir. É um aspecto favorável para a arte, para a cura através da palavra, para conversas que tocam a alma. Individualmente, é um momento em que as revelações vêm pelos sonhos, pela meditação ou por conversas emocionalmente honestas, não pela análise fria. Vai estar em sextil com Urano a 29 graus de touro. Urano vai estar no último grau de touro, no grau anarético, fechando, né, as questões taurinas que ele veio resolver, e ele vai estar prestes a ingressar em Gêmeos. Esse sextil favorece insights disruptivos sobre temas materiais, finanças, corpo, recursos, sustentabilidade. Ideias revolucionárias chegam de forma abrupta e podem ser valiosas se aplicadas com discernimento. Marte vai estar em sextil para Plutão em Aquário. Marte em Áries, domiciliado, vai estar fazendo um sextil para Plutão em Aquário, e essa é uma das janelas mais poderosas que esse mapa pode apresentar em termos de uma ação transformadora. No plano individual, existe energia disponível para mudanças estruturais profundas. O impulso marciano encontra o poder plutoniano de forma relativamente fluida. Quem tiver clareza de propósito para usar esse aspecto para agir de forma estratégica, pode encontrar um impacto real na sua vida. Urano insistiu com Netuno em Áries e em trígono com Plutão em Aquário. Esses três planetas lentos, formando aspectos harmônicos entre si, indicam que existe um fundo de transformação coletiva relativamente fluido ocorrendo embaixo das turbulências da superfície. A geração que está nascendo agora nasce com esses padrões e será uma geração de reformadores radicais com uma visão espiritual e capacidade de transformar estruturas de poder. A Lua vai estar num trígono separativo com Vênus, a 12 graus de touro. Esse aspecto oferece uma suavidade para esse mapa tenso. É um aspecto separativo, né? Ou seja, já está se desfazendo esse trígono, mas ainda presente no momento exato da lua minguante. Vênus em touro, que está em domicílio, oferece prazer sensorial, conexão com a natureza, beleza, amor estável e material concreto. O trígono com a lua sugere que, mesmo nos momentos de maior pressão, existe a possibilidade de encontrar graça no simples, uma refeição boa, um abraço, um jardim, uma música, a beleza como refúgio, como cura. E Vênus vai estar em sextil para Júpiter em Câncer, completando esse ciclo. E Vênus vai estar em sextil com Júpiter em Câncer, completando esse circuito. Aqui o amor, o prazer e os recursos materiais se comunicam de forma harmoniosa com expansão emocional jupiteriana. Para relacionamentos, esse é um momento de generosidade genuína, onde o cuidado flui de forma natural e os afetos encontram espaço para crescer mesmo em meio ao caos. Essa lua minguante em Capricórnio pede, antes de qualquer coisa, honestidade brutal sobre o que não está funcionando. Capricórnio não gosta de ilusão, ele quer resultados reais, estruturas sólidas e responsabilidade. Como Estélio em Áries, pressionando por ação imediata, e a Lua pedindo uma avaliação sóbria, o risco é agir por impulso onde é necessário parar e avaliar, ou paralisar,
onde é necessário ter coragem para soltar o que não serve mais. Agora a gente vai fazer um giro dessa lua minguante em Capricórnio pelos 12 signos e ascendentes, para saber como essa lua vai te impactar. Para você que tem Sol ou ascendente em Áries, a lua minguante acontece na sua 10ª casa, a casa da carreira, da reputação e do lugar público. Com o Stellium em seu próprio signo, pressionando sua casa 1, a casa da identidade, do corpo e da imagem, você está no epicentro desse céu. O momento pede avaliação honesta do seu caminho profissional. O que você construiu realmente reflete quem você está se tornando. Com Saturno em queda em Áries, estruturas que pareciam sólidas podem rachar e isso daqui pode ser um processo de limpeza. Solte o que foi construído para agradar ou aquilo que foi construído por medo. Marte domiciliado no seu signo dá energia e coragem para agir, mas a lua em Capricórnio pede maturidade antes do impulso. A grande questão dessa lua é: você está correndo para o futuro ou você está fugindo do presente? Para você que tem Sol ou Ascendente em Touro, a lua minguante ativa sua 9ª casa, casa da filosofia, da espiritualidade, das viagens, dos estudos, das crenças. Com Vênus, seu planeta regente, bem posicionada em seu próprio signo e insistiu com Júpiter em Câncer, você tem um fio de graça atravessando esse céu tenso. Urano vai estar a 29 graus de Touro, ainda no signo, e ele traz uma sensação de que o ciclo longo está chegando ao fim. Crenças antigas, sistemas de valores herdados, visões de mundo que nunca foram de fato suas, essa lua pede que você as revise. O trígono separativo da lua com Vênus em Touro oferece uma âncora de beleza e prazer. Confie nos seus sentidos, na natureza, nos prazeres simples, enquanto processa mudanças maiores. Urano vai mudar para Gêmeos em breve, então se prepare mentalmente. Para você que tem Sol ou Ascendente em Gêmeos, a lua minguante ilumina sua 8ª casa, que é a casa das transformações, das dívidas, da sexualidade profunda, das heranças e dos recursos compartilhados. Essa é uma das casas mais intensas do mapa. Com Mercúrio, seu regente, em Peixes, em trígono com Júpiter em Câncer, sua mente vai estar mais intuitiva do que analítica agora. Confie nas percepções que chegam de forma não linear, pelos sonhos ou por conversas que tocam fundo. Essa lua pede que você solte apegos a recursos ou dinâmicas de poder que não são mais sustentáveis. Dívidas emocionais ou financeiras pedem resolução nesse momento. O sextil Mercúrio-Urano pode trazer insights inesperados sobre situações que pareciam estagnadas. E para você que tem Sol ou Ascendente em Câncer, você está no coração dessa lunação. Júpiter, o grande benéfico, está exaltado em seu signo, mas ele está sob pressão na oposição com a Lua e das quadraturas com Sol, Quirón e Saturno em Áries. Isso significa que a sua expansão emocional encontra resistência real. A lua minguante ativa sua 7ª casa, que é a casa das parcerias, do casamento, dos contratos e das relações de longo prazo. O céu está pedindo que você avalie. Suas relações íntimas te apoiam ou te drenam? O que você está cedendo demais por medo da solidão? Júpiter exaltado é um presente enorme. Existe abundância emocional disponível para você, mas ela só pode ser recebida se você soltar os padrões antigos de cuidar do outro em detrimento de si mesmo. A maré alta emocional dessa lua pode ser curativa ou avassaladora. Você escolhe o que você abre e o que fecha.
Para você que tem Sol ou Ascendente em Leão. A lua minguante cai na sua sexta casa, a casa da saúde, das rotinas diárias, do trabalho cotidiano, dos serviços prestados. Com Capricórnio aqui, o tema é disciplina. Que hábitos você cultivou que te servem e que hábitos que te esgotam? O estélio em Áries pressiona sua nona casa, a casa das filosofias, das crenças, dos estudos. Existe uma tensão entre o que você acredita que deve fazer e o que o seu corpo e sua rotina efetivamente suportam. Marte, domiciliado em Áries, fazendo sextil com Plutão em Aquário na sua sétima casa, fala de parcerias que podem passar por renovações poderosas. O momento favorece reorganizar sua vida prática com coragem. Aqui a gente está falando de trabalho, alimentação, movimento, sono. Pequenas mudanças concretas têm grande impacto agora. Para você que tem Sol ou Ascendente em Virgem, a lua minguante ilumina sua quinta casa. A criatividade, o prazer, o romance, a expressão do seu eu, filhos. Com Mercúrio, o seu regente, estando em Peixes, no eixo oposto do seu signo e em trígono com Júpiter em Câncer, existe uma tensão interessante entre a análise e o sentimento. Essa lua convida você a encerrar um capítulo na área criativa ou afetiva, um projeto que não flui mais, um romance que terminou ou uma forma de se expressar que não te representa mais. O sextil Mercúrio-Urano favorece soluções criativas inesperadas. Júpiter em Câncer expande a sua 11ª casa, que fala de grupos, amigos, projetos coletivos, que podem, nesse caso, trazer para você uma alegria genuína. A chave é soltar o controle e deixar a intuição guiar a criação. Para você que tem Sol ou Ascendente em Libra, a lua minguante ativa sua 4ª casa, a casa do lar, da família de origem, das raízes, da base emocional. Saturno em Áries, em queda, ele está na sua 7ª casa, na casa das parcerias, sob tensão e revisão profunda. Com Saturno em queda pressionando seus relacionamentos, ao mesmo tempo em que a Lua remexe nas suas fundações emocionais, podem haver confrontos com padrões antigos de relacionamento aprendidos na sua família de origem. Quiron, em Áries, na sua casa 7, aprofunda esse tema. Feridas antigas de relacionamento pedem reconhecimento. O lado positivo: Vênus, seu regente, em Touro, vai estar estável e em sextil com Júpiter oferece uma âncora de beleza e afeto genuíno. Use esse recurso. Para você que tem Sol ou Ascendente em Escorpião. A lua minguante acontece na sua casa 3, que é a casa da comunicação, da mente cotidiana, dos irmãos, de vizinhança e deslocamentos curtos. O estélio em Áries pressiona sua 6ª casa, saúde e trabalho diário. Com Plutão, que é o corregente de Escorpião, em Aquário, sendo ativado por sextil com Marte e aplicando aspecto com Quiron, existe uma transformação profunda em curso na sua identidade coletiva e nos seus grupos. Essa lua pede que você revise o que você comunica e como se comunica e com quem se comunica. Palavras ditas no calor do impulso podem ter consequências duradouras agora. O sextil com Mercúrio, o sextil de Mercúrio com Urano favorece conversas que mudam perspectivas, mas escolha os interlocutores com sabedoria.
Para você que tem Sol ou Ascendente em Sagitário, a lua minguante ilumina sua casa 2, que é a casa do dinheiro, dos recursos materiais, da autoestima, dos valores pessoais. Com Júpiter, seu regente, exaltado em Câncer, mas sob pressão de quadraturas múltiplas, existe uma tensão entre expansão e limitação financeira. O tema central dessa lua para você é: o que você realmente valoriza? Existe um risco de gastar ou de se comprometer financeiramente por impulso, sem avaliar as consequências reais. O lado favorável. Vênus em Touro, em sextil com Júpiter, cria uma corrente de abundância disponível, mas ela responde à intenção e ao alinhamento com seus valores mais profundos, não ao desejo superficial. Revise suas finanças com maturidade. Sol ou ascendente em Capricórnio. A lua está diretamente no seu signo. Essa é sua lua minguante pessoal. Você é o eixo dessa lunação. A lua em 20 graus de Capricórnio, em oposição a Júpiter, em quadratura com o Sol, cria uma tensão existencial genuína sobre quem você é, o que construiu e para onde você vai. O momento pede que você faça um balanço honesto e impiedoso, no melhor sentido capricorniano, da sua vida. O que foi construído por medo, obrigação ou necessidade de controle já cumpriu seu ciclo. A lua minguante em seu próprio signo é um convite à renovação profunda da sua identidade. Com o estélio em Áries, pressionando sua quarta casa, que é a casa das raízes, da família, das bases emocionais, questões familiares ou domésticas podem emergir com força. A atenção com Júpiter em Câncer, por conta da oposição, aponta para um conflito entre sua necessidade de estrutura e a demanda emocional das pessoas ao seu redor. Respire, avalie e haja com sabedoria, não com rigidez. Para você que tem Sol ou Ascendente em Aquário, a lua minguante acontece na sua 12ª casa, a casa do recolhimento, do inconsciente, da espiritualidade, dos retiros e daquilo que está oculto. Essa é uma das posições mais introspectivas possíveis para uma lua. Plutão em Aquário está diretamente no seu signo. Uma transformação longa e profunda de identidade que está em curso. A quadratura de Quirón com Plutão intensifica esse processo. Feridas antigas ligadas a pertencimento, ser diferente, se sentir alienado, precisam ser reconhecidas para que a transformação seja saudável. O sextil de Marte com Plutão em seu signo oferece uma janela de ação estratégica e poderosa. Mas nesse momento, a lua de casa. Mas nesse momento, a lua na sua 12ª casa, a ação mais eficaz pode ser interna, que é meditação, escrita, terapia, retiro. Se recarregue em silêncio. E finalmente, para você que tem Sol ou Ascendente em Peixes, a lua minguante ilumina sua 11ª casa. Amigos, grupos, redes de apoio, sonhos coletivos e causas que você abraça. Com Mercúrio em trânsito em Peixes, em trígono com Júpiter em Câncer, a sua intuição e empatia ficam aguçadas e encontram espaço para se expandir. Netuno, seu regente, está agora em Áries. Uma mudança significativa que dissolve antigas formas de idealismo e introduz um novo misticismo ligado à ação e à coragem.
Essa transição pode trazer uma sensação de desorientação sobre quem você é, mas também uma profunda renovação espiritual. Essa lua pede que você avalie suas amizades e grupos. Quais amizades, quais grupos te nutrem genuinamente e quais te drenam? O sextil Urano-Netuno favorece conexões inesperadas com pessoas que compartilham visões transformadoras. Confie na sua sensibilidade como guia. Se gostou desse vídeo, já deixe o seu like, me curta ou me siga, dependendo da plataforma que estiver me assistindo. Compartilhe esse vídeo com quem também gosta de astrologia. Um forte abraço e até o próximo vídeo.